Saudações ilustres, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de programação orientada a objeto, utilizando a linguagem Python. Daqui que vos falo é David Adriano, Backend Developer, e eu tomei a ousadia de agregar valor à sua carreira, à sua vida profissional, lhe oferecendo este curso. Se você caiu aqui de paraquedas, eu quero lhe dizer, olha, esta já é a nossa terceira aula. Acesse a playlist, acesse o canal, vá lá direito, pegue as aulas anteriores para que você tenha um conteúdo bem mais sustentável, com cabeça, tronco e membro, ok? O nosso curso tem maior foco em mão na massa, ok? Nosso curso tem foco prático, mas não obstante o nosso curso ter foco prático, que nós não tenhamos ou não paramos para produzir alguma coisa do ponto de vista teórico que lhe possa agregar mais, ok? Então, cada uma das nossas aulas, elas têm todo um embasamento teórico para lhe ajudar e agregar ainda muito mais valor à sua vida, ok? Dito isto, quero lhe dizer, olha, acesse o repositório das aulas, o link estará aqui disponível na descrição abaixo. E então acesse o repositório, baixe as aulas, leia bastante, tenha tempo com as aulas, tenha tempo com isso, ponha a mão na massa por conta própria, porque tudo aquilo que não ficar clarificado aqui, tudo aquilo que não for claro aqui, à medida que formos pondo a mão na massa junto, poderá ser que venha a clarear quando você colocar a mão na massa por conta própria, ok? Quero também lhe informar que esta aula, na verdade, eu tive que repartir em duas, e esta aula tem o tema de métodos de instância versus métodos estáticos, ok? Mas ela ficou muito grande, então eu estou a regravar de forma repartida, para agregar mais em menos tempo, sem ter que enfadar você. Então eu reparti ela, e a aula, neste episódio ou nesta aula, eu vou tratar contigo apenas sobre os métodos de instância. E na próxima, então, tratarei contigo sobre os métodos estáticos, ok? Dito isto, vamos lá então falar sobre os métodos de instância. Na verdade, de forma genérica, métodos de instância, eles são métodos associados à instância específica de uma classe e que podem acessar e modificar atributos, ou seja, variáveis da instância de uma classe, ok? Os métodos de instância também são os tipos de métodos mais comumente usados quando se trata de uso de classes, ok? Métodos de instância, eles possuem um propósito específico. Eles são projetados para operar com os dados ou nos dados específicos da instância de uma classe. Isso significa que eles têm o poder de acessar e modificar os atributos de um objeto, ok? O que isso quer dizer? Eles estão intrinsecamente atrelados, ou seja, eles são uma forma de empoderamento do objeto de uma classe, ok? Porque eles ajudam os objetos a lidarem melhor com as informações inerentes a ele, ou a lidarem melhor com os atributos inerentes a eles, ou vinculados a ele, ok? Eles são uma maneira muito mais, digamos, uma maneira muito mais poderosa de lidar com as informações à medida que você for construindo o teu script. Eles são uma maneira de lidar com as informações relacionadas ao teu objeto de uma maneira muito poderosa, ok? Eles também possuem uma coisa chamada parâmetro self. O que é isto? É um parâmetro que aqui, particularmente na linguagem Python, é obrigatório ser passado como o primeiro parâmetro quando você cria um método de instância, ok? Então, em outras linguagens, ele também existe, e ele não é chamado de self, ele é chamado de this, ok? Há outras linguagens também que o chamam de self, mas, entretanto, na maior parte das linguagens, ele é passado de forma implícita, ok? Ele é sempre o primeiro parâmetro a ser passado em um método de instância. Mas em algumas linguagens, como Java, C++, ele é passado de forma implícita. Ele fica ao dispor do método, mas não é passado como parâmetro. Não é passado como um parâmetro obrigatório, como é aqui
no Python, ok? É obrigatório, é imprescindível que você passe o parâmetro self quando for construir métodos de instância aqui na linguagem Python, ok? Dito isto, eu quero puxar você para um teor mais prático embora já tenha preparado um exemplo que está ali, né, que você acabou de visualizar aqui no nosso preview, no nosso README, mas eu quero pôr a mão na massa contigo, criando rapidamente aqui uma classe. Uma class, ok? Pessoa, ok? Que na verdade recebe um init, um construtor recebendo nome e idade, ok? E que tem aqui o nosso método falar e o nosso método comer, ok? Dito isto, eu nem vou desenvolver o método bebê. O hábito do PHP já estava a me fazer colocar aí o cifrão. Eu vou criar aqui um objeto pessoa, na verdade, vai ser uma instância da classe pessoa, que recebe um nome, Antônio, e uma idade, 30, e eu vou aqui, né, fazer o seguinte, puxar o método falar da classe pessoa, deixa-me só fazer um delete aqui, estas informações, ok, e eu posso também puxar o método pessoa, o método comer, ok, vou passar aqui um print para garantir aí um visual estético na saída. Vou passar um print com tracejado aqui, só por uma questão de visual aí mesmo na saída. Então, o que eu tenho aqui? De forma objetiva, eu tenho uma classe pessoa com 2 atributos, nome e idade. E eu tenho métodos que me permitem manipular a saída dessas informações de uma maneira mais amigável, ok? Através destes métodos, eu empodero o meu objeto a exibir não apenas um nome ou uma idade, mas a exibir também uma informação completa construída com base neste nome e nesta idade, ok? Eu posso ainda construir aqui uma função def verifica essa função, o nome dela pode ser apenas maior de idade, ok? Esta função vai verificar, na verdade eu vou mudar isso aqui, vai ser um retorno maior if, ok? Vai retornar maior, aqui eu vou dizer maior de idade, if, ok? Então, se isto for verdade, maior de idade, se não menor de idade, ok? Veja como os métodos de instância podem facilitar a nossa vida. Eu recebi ao construir este objeto o nome Antônio, a idade 30. E se fosse só trabalhando com os atributos, eu teria que chamar cada atributo aqui, pessoa 1, ponto, nome, ponto, idade, para poder puxar cada uma das informações inerentes a este objeto, ok? Mas agora, com base no método, eu até posso, inclusive, fazer uma validação e retornar uma informação que me seja realmente útil, ok? Então, eu posso fazer aqui um print deste método, né, com base no objeto pessoa 1. E eu tenho eu posso criar aqui ainda o pessoa 2, correto? E também checar se é maior ou não e puxar todos os outros métodos possíveis, ok? Que a classe por defeito me oferece, ok? Dito isto, cada objeto está tratando da sua informação de forma isolada
são objetos, são instâncias da mesma classe, entretanto estão lidando com informações de forma isolada, ok? Estes métodos estão empoderando não a classe, mas o objeto da classe, ok? Cada objeto da classe. Não importa quantos objetos eu venha a ter aqui, eles vão suportar, vão servir e empoderar cada objeto que for instância da classe pessoa, para que cada objeto tenha o poder de lidar isoladamente com essas informações de uma maneira amigável, de uma maneira mais ideal, ok? Então, eu vou rodar aqui este script para ver se o que a gente vem a ter de resultado. Então, eu tenho aqui Antônio está falando, está comendo, entretanto, Antônio é maior de idade, ok? E da mesma forma, eu tenho aqui menor de idade para Maria, certo? Então, como podes ver, eu tenho aqui já de forma bem executada os métodos de instância potencializando os meus objetos, ok? Eu vou apagar isso aqui tudo. Não, eu não vou apagar, vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui mesmo. Eu vou só passar aqui um print. Eu vou passar só aqui um print. E vou puxar este exemplo que nós temos cá. Que já estava preparado. Foi preparado de antemão para servir a esta aula, ok? Eu vou puxar aqui este exemplo que é de uma conta bancária. Tem uma classe conta bancária que recebe um titular e o saldo. Por defeito, o saldo é zero, é setado como zero, que significa que ao instanciar esta classe, eu posso não passar o saldo e por defeito ela já vai setar zero o valor do saldo, ok? Tem um método depositar que por sua vez faz o incremento do saldo e exibe o saldo atual, ok? Exibe uma mensagem com saldo atual. E tem o método sacar que faz o decremento do saldo atual e exibe a mensagem do saldo atual e, entretanto, se o saldo for insuficiente, se não houver valor na conta ou se o valor que estiver na conta for menor que o valor pedido, que o valor solicitado, ele retorna-nos uma mensagem saldo insuficiente, ok? Então, tenho aqui dois objetos que são instâncias da mesma classe. O objeto conta 1, instância da classe conta bancária em nome de Alice, com valor de 1000 ou com saldo de 1000, e o conta 2 passado em nome de Bob com saldo 0, obviamente, porque não foi passado saldo nenhum, então ele já seta por defeito 0, ok? Então eu tenho aqui, eu vou passar de novo aquele nosso print bonitinho, aquele nosso print maravilhoso que você já está se acostumando pouco a pouco. Ok, esse nosso print bonito. Ok, só para eu poder brincar um bocado aqui e poder passar aqui, né? Fazer um depositar nesta conta. Eu vou dizer que esse saldo pode ser mesmo de 1000. E depois eu posso sacar. Ok? Vou sacar aí uns 450, ok? Ok. Na primeira vez que eu tentar sacar do objeto contador algum valor, ele vai dar saldo insuficiente porque ele não tem nada até aqui. Mas na segunda vez ele já vai executar e vai dar um resultado positivo porque eu já depositei aqui mais um valor de 1000, ok? E a conta 1, o objeto conta 1, terá agora, depois que eu executar este script, ele inicia com 1000, mas ele terá já 1500 e eu posso ainda fazer um saque aqui rápido, só para garantir, mas não, já está aí o saque feito na conta 12, eu acho que isso nos é suficiente, ok? Executando aqui, eu vou executar de novo, mas eu vou, não, nem precisa, eu quis fazer um clear output, mas eu acho que there's no need, ok? Não há necessidade. Então, eu tenho aqui o depósito de 500 realizado e um novo saldo na conta da Alice, 1500. E na conta 2, no objeto, na conta do Bob, saldo insuficiente, ok? A posterior, eu tenho um depósito na conta do Bob de 1000 e eu tenho um saque de 450, restando então saldo de
550 na conta do Bob, ok? Feito isso, eu acredito que deu para discorrer e deixar claro quanto que os métodos de instância são poderosos para as nossas classes e o quanto que eles podem ajudar e empoderar os nossos objetivos, os nossos objetos no uso das informações, na manipulação das informações. Não te vou pedir nada mais do que compartilhe este vídeo com a pessoa mais próxima que você puder, que tenha esta necessidade ou a necessidade de um conhecimento como tal, e eu conto com você na próxima aula. Vejo você até lá, estamos juntos, é nós na fita.